Graças a paz, irmãos. Estamos na nossa campanha de leitura bíblica em um ano. Hoje estaremos lendo os capítulos 20 e 21 do livro de Juízes e o primeiro capítulo do livro de Ruth. Então eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo e acompanhar a leitura. Capítulo 20 de Juízes está escrito: Então todos os filhos de Israel saíram e a congregação se ajuntou perante o Senhor em Mispá, como se fora um só homem, desde Dan até Beceba, como também a terra de Gileade. E os principais de todo o povo, de todas as tribos de Israel, se apresentaram na congregação do povo de Deus, 400.000 homens de pé que tiravam a espada. Ouviram, pois, os filhos de Benjamim que os filhos de Israel haviam subido a Mispá. E disseram os filhos de Israel: Falai como sucedeu esta maldade. Então, respondendo o homem levita, marido da mulher que fora morta, e disse: Cheguei com a minha concubina a Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. E os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim e cercaram a casa de noite. Intentaram matar-me e violaram a minha concubina, de maneira que morreu. Então peguei a minha concubina e fi-la em pedaços, e a enviei por toda a terra da herança de Israel, porquanto fizeram tal malefício e loucura em Israel. Eis que todos sois filhos de Israel. Dai aqui a vossa palavra e conselho. Então todo o povo se levantou como um só homem, dizendo: Nenhum de nós irá à tua tenda, nem nenhum de nós voltará à sua casa. Porém isso é o que faremos a Gibeá: procederemos contra ela por sorte. E de todas as tribos de Israel tomaremos 10 homens de cada 100, e 100 de cada 1.000, e 1.000 de cada 10.000, para providenciarem mantimento para o povo, para que, vindo ele a Gibeá de Benjamim, lhe façam conforme toda a loucura que tem feito em Israel. Assim ajuntaram-se contra esta cidade todos os homens de Israel, unidos como um só homem. E as tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, dizendo: Que maldade é esta que se fez entre vós? Dai-nos, pois, agora aqueles homens filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que os matemos e tiremos de Israel o mal. Porém os filhos de Benjamim não quiseram ouvir a voz dos seus irmãos, os filhos de Israel. Antes os filhos de Benjamim se ajuntaram das cidades de Gibeá para saírem a pelejar contra os filhos de Israel. E contaram-se naquele dia os filhos de Benjamim da cidade 26.000 homens que tiravam a espada, afora os moradores de Gibeá, de que se contaram 700 homens escolhidos. Entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais atiravam com uma funda, uma pedra e um cabelo, e não erravam. E contaram-se dos homens de Israel, afora os de Benjamim, 400.000 homens que tiravam a espada, e todos eles homens de guerra. E levantaram-se os filhos de Israel, e subiram a Betel, e consultaram a Deus, dizendo: Quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra os filhos de Benjamim? E disse o Senhor: Judá subirá primeiro. Levantaram-se, pois, os filhos de Israel pela manhã, e acamparam-se contra Gibeá. E os homens de Israel saíram a peleja contra Benjamim, e os homens de Israel ordenaram a batalha contra eles, ao pé de Gibeá. Então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá, e derrubaram por terra naquele dia 22.000 homens de Israel. Porém esforçou-se o povo, isto é, os homens de Israel, e tornaram a ordenar a peleja no lugar onde no primeiro dia a nenhum a tinham ordenado. E subiram os filhos de Israel, e choraram perante o Senhor até a tarde. E perguntaram ao Senhor, dizendo: Tornar-me-ei a chegar a peleja contra os filhos de Benjamim, meu irmão? E disse o Senhor: Subi contra ele. Chegaram-se, pois, os filhos de Israel aos filhos de Benjamim no dia seguinte. Também os de Benjamim no dia seguinte lhe saíram ao encontro, fora de Gibeá, e derrubaram ainda por terra dos filhos de Israel mais 18.000 homens, todos dos que tiravam a espada. Então todos os filhos de Israel e todo o povo subiram e vieram a Betel e choraram, e estiveram ali perante o Senhor. E jejuaram aquele dia até a tarde, e ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor.
E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor porquanto a arca da aliança de Deus estava ali naqueles dias. E Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, estava perante ele naqueles dias, dizendo: Tornarei ainda a pelejar contra os filhos de Benjamim, meu irmão, ou pararei? E disse o Senhor: Subi, que amanhã eu te entregarei na mão. Então Israel pôs emboscadas em redor de Gibeá, e subiram os filhos de Israel ao terceiro dia contra os filhos de Benjamim, e ordenaram a peleja junto a Gibeá, como das outras vezes. Então os filhos de Benjamim saíram ao encontro do povo, e desviaram-se da cidade, e começaram a ferir alguns do povo, atravessando-os como das outras vezes, pelos caminhos, um dos quais sobe para Betel, e o outro para Gibeá pelo campo, uns 30 dos homens de Israel. Então os filhos de Benjamim disseram: Estão derrotados diante de nós, como dantes. Porém os filhos de Israel disseram: Fujamos e desviemo-nos da cidade para os caminhos. Então todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar e ordenaram a peleja em Baal-Tamar. E a emboscada de Israel saiu do seu lugar da caverna de Gibeá. E 10.000 homens escolhidos de todo Israel vieram contra Gibeá, e a peleja se agravou, porém eles não sabiam o mal que lhes tocaria. Então feriu o Senhor a Benjamim diante de Israel, e destruíram os filhos de Israel naquele dia 25.100 homens de Benjamim, todos os que tiravam a espada. E viram os filhos de Benjamim que estavam feridos, porque os homens de Israel deram lugar aos benjamitas, porquanto estavam confiados na emboscada que haviam posto contra Gibeá. E a emboscada se apressou e acometeu a Gibeá. E a emboscada arremeteu contra ela e feriu ao fio da espada toda a cidade. E os homens de Israel tinham um sinal determinado com a emboscada, que era fazer levantar da cidade uma grande nuvem de fumaça. Viraram-se, pois, os homens de Israel na peleja, e já Benjamim começava a ferir dos homens de Israel quase 30 homens, pois diziam: já infalivelmente estão derrotados diante de nós, como na peleja passada. Então a nuvem de fumaça começou a se levantar da cidade, como uma coluna, e virando-se Benjamim a olhar para trás de si, eis que a fumaça da cidade subia ao céu. E os homens de Israel viraram os rostos, e os homens de Benjamim pasmaram, porque viram que o mal lhes tocaria, e viraram as costas diante dos homens de Israel para o caminho do deserto. Porém a peleja os apertou, e os que saíam das cidades os destruíam no meio deles, e cercaram os de Benjamim, e os perseguiram, e à vontade os pisaram, até diante de Gibeá para o nascente do sol. E caíram de Benjamim 18.000 homens, todos estes sendo homens valentes. Então viraram as costas e fugiram para o deserto, à penha de Rimon. Colheram ainda deles pelo caminho uns 5.000 homens, e de perto os seguiram até Gidom, e feriram deles 2.000 homens. E todos os que caíram de Benjamim naquele dia foram 25.000 homens, que tiravam a espada, todos eles homens valentes. Porém 600 homens viraram as costas e fugiram para o deserto, à penha de Rimon, e ficaram na penha de Rimon 4 meses. E os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim e os feriram ao fio da espada, desde os homens da cidade até aos animais, até tudo quanto se achava, como também a todas as cidades. Quantas acharam, puseram fogo. Capítulo 21. Ora, tinham jurado os homens de Israel em Mispá, dizendo: nenhum de nós dará sua filha por mulher aos benjamitas. Veio, pois, o povo de Betel, e ali ficou até a tarde diante de Deus. E todos levantaram a sua voz e plantearam com grande pranto. E disseram: ah, Senhor Deus de Israel, por que sucedeu isto em Israel, que hoje falte uma tribo em Israel? E sucedeu que no dia seguinte o povo pela manhã se levantou e edificou ali um altar e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. E disseram os filhos de Israel: quem de todas as tribos de Israel não subiu à Assembleia do Senhor? Porque se tinha feito um grande juramento acerca dos que não fossem
ao Senhor em Mispá, dizendo: morrerá certamente. E arrependeram-se os filhos de Israel acerca de Benjamim, seu irmão, e disseram: cortada é hoje de Israel uma tribo. Como havemos de conseguir mulheres para os que restaram deles? Pois nós temos jurado pelo Senhor que nenhuma de nossas filhas lhe daríamos por mulher. E disseram: há algumas das tribos de Israel que não há algumas das tribos de Israel que não subiram ao Senhor a Mispá. E eis que ninguém de Jabes de Gileade viera ao arraial assembléia, porquanto, quando se contou o povo, eis que nenhum dos moradores de Jabes de Gileade se achou ali. Então a assembléia enviou para lá 12.000 homens dos mais valentes, e lhes ordenou, dizendo: ide, e ao fio da espada feri aos moradores de Jabes de Gileade, e às mulheres e aos meninos. Porém, isto é o que haveis de fazer: a todo o homem e a toda mulher que se houver deitado com um homem, totalmente destruireis. E acharam entre os moradores de Jabes de Gileade 400 moças virgens, que não tinham conhecido o homem, e as trouxeram ao arraial de Siló, que estava na terra de Canaã. Então toda a assembléia enviou e falou aos filhos de Benjamim, que estavam na penha do Rimon, e lhes proclamou a paz. E ao mesmo tempo voltaram os benjamitas e deram-lhe as mulheres que haviam guardado a sua convida das mulheres de Jabes de Gileade, porém estas ainda não lhes bastaram. Então o povo se arrependeu por causa de Benjamim, porquanto o Senhor tinha feito brecha nas tribos de Israel. E disseram os anciãos da assembléia: que faremos acerca de mulheres para os que restaram, pois foram destruídas as mulheres de Benjamim? Disseram mais: tenha Benjamim uma herança nos que restauram, e não seja destruída nenhuma tribo de Israel. Porém, nós não lhes poderemos dar mulheres de nossas filhas, porquanto os filhos de Israel juraram, dizendo: maldito aquele que der mulher aos benjamitas. Então disseram: eis que de ano em ano a solenidade do Senhor em Siló, que se celebra para o norte de Betel, do lado do nascente do sol, pelo caminho alto que sobe de Betel a Siquém, e para o sul de Lebona. E mandaram os filhos de Benjamim, dizendo: ide e emboscai-vos nas vinhas, e olhai, e eis que as filhas de Siló, a dançar em roda. Saí vós das vinhas e arrebatai cada uma sua mulher das filhas de Siló, e ide-vos à terra de Benjamim. E será que quando seus pais e seus irmãos vierem a litigiar convosco, nós lhe diremos: por amor de nós, tende compaixão deles, pois nesta guerra não tomamos mulheres para cada um deles, porque não lhes destes vós, para que agora ficasseis culpados. E os filhos de Benjamim o fizeram assim, e levaram mulheres conforme ao número deles, das que arrebataram, das rodas que dançavam, e foram-se e voltaram à sua herança, e reedificaram as cidades e habitaram nelas. Então os filhos de Israel partiram dali, cada um para a sua tribo e para a sua família, e saíram dali cada um para a sua herança. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que lhe parecia reto aos seus olhos. Ruth, capítulo 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, a sua mulher e os seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e de seus 2 filhos Malom e Quilion, Efrateus de Belém de Judá, e chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada, e dos seus 2 filhos e do seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe.
Porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Por isso saiu do lugar onde estivera, e as suas noras com ela. E indo elas em caminho para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas noras: Voltai cada uma à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em sua casa, em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: Certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que irias comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos sejam por maridos? Voltai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido, ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-los eis até que viessem a ser grande. Deter-vos-ias por eles, sem tomardes marido. Não, filhas minhas, mas que amargo me é para mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Por isso disse Noemi: Eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te abandone e deixe de te seguir, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morares, morarei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa não me seja a morte me separar de ti. Vendo Noemi que de todo estava resolvida aí com ela, deixou de lhe falar. Assim, pois, foram-se ambas até chegarem a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e dizia: Não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar, porque pois me chamarias Noemi. O Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth a Moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da colheita das cevadas. Então terminamos a nossa leitura de hoje. Amanhã, se Deus permitir, estaremos lendo os capítulos 2, 3 e 4 do livro de Ruth. Então que Deus te abençoe e até amanhã, se Ele assim permitir.